teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua dor entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão.
Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus por podermos estar reunidos nesta manhã de domingo, onde nós queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus. E o que eu gostaria de compartilhar hoje, pela manhã, com os irmãos, tem a ver com crise. Nós vivemos um tempo de crise. O mundo está em crise. Crise da saúde, crise moral, crise política, crise financeira. É uma crise estabelecida no mundo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre crise existencial. Isto. Eu quero falar sobre crise existencial. E há muitas pessoas, né, passando por crise existencial. Em algum momento da sua vida, você deve ter passado por uma crise existencial. Em algum momento. Talvez na sua adolescência, na sua juventude, e talvez quando você perdeu o emprego, ou talvez você esteja passando por uma crise existencial nesse exato momento, quando você perdeu o seu emprego, quando você agora, né, fica sem chão, sem saber como que vai ser o amanhã. Talvez, né, você esteja passando por uma crise existencial porque você perdeu o seu ente querido, ou porque talvez o seu casamento tenha chegado ao divórcio. Talvez você esteja em crise existencial, querido, por medo, por várias situações. A pessoa pode passar por crise existencial. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar alguns homens de Deus e algumas mulheres passando por crise existencial. Alguns profetas, por exemplo, Jonas, passou por uma crise existencial e no momento que ele passou por essa crise, ele desejou a morte. Elias também passou por uma crise existencial, porque naquele momento ele não estava se encaixando no meio daquele povo, porque ele era zeloso pela palavra de Deus, ele era o profeta de Deus, mas ele estava sendo perseguido e jurado de morte. E ele entrou numa crise existencial, onde ele achou que o mundo já não cabia a ele mais no mundo. Então ele pede a Deus para que o leve, o mate. Querido, vamos encontrar Moisés também vivendo um momento de crise existencial. Davi passa por uma crise existencial. Mas eu queria compartilhar com você, né, alguém que passou por uma crise existencial, e esse alguém, segundo a Escritura Sagrada, no livro de Eclesiastes, é Salomão. Esse rei, né, de Jerusalém, filho de Davi. Ele passou por uma crise existencial. E eu queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 1, para que nós possamos conversar a respeito dessa situação que talvez você esteja passando nesse momento, ou que talvez lá na frente você venha passar. E eu quero ler com vocês o capítulo 1 de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 11, para nós iniciarmos a nossa conversa aqui. Bom, diz assim a palavra de Deus: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, o que o homem ganha com todo o seu trabalho e em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta
ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e meias voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os dias vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corra para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que a pessoa possa dizer, veja, isto é novo. Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vivem depois deles. Vamos orar nesse instante? Pai amado, Pai querido, nesta manhã, quando estamos reunidos para falar de um assunto, Deus, ó Deus, do nosso tempo. Foi do tempo aqui, ó Deus, deste grande homem de Deus, desse grande rei. Mas também é bem atual, Deus, esse tema que nós queremos abordar, porque vivenciamos isso o tempo todo. Todas as pessoas passam por um momento de crise. Mas, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor que, à luz da sua palavra, o Senhor possa, Deus, nos trazer a compreensão, o entendimento e nos ajudar, ó Deus, a nos resolver com os dilemas que a vida nos traz, que o mundo nos traz, ó Deus, as circunstâncias, ó Deus, que vêm, ó Deus, contra a nossa vida. Mas nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua Palavra, para que nós possamos estar fortalecidos, fortificados, para poder vencer, ó Deus, os dilemas da vida. Eu oro a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando pela rede social, eu queria então trazer esse tema para nós, a crise existencial. E como eu tinha dito logo no início, essa crise, né, se você não passou por ela, eu acredito que você já tenha passado por essa crise e vamos continuar passando. Talvez muitas pessoas chegam à idade aí de 60 anos, se aposenta e às vezes fica numa crise. O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? E muitas pessoas, para não entrar nessa crise, nesse dilema, continuam trabalhando depois que se aposenta, para poder não sentir inútil na sua vida. Então, é um tema bem atual para nós tratarmos nessa manhã. E talvez, né, você possa estar passando por isso. Queridos, essa leitura que nós fizemos aqui é uma narrativa do próprio rei, né, segundo os historiadores, é o rei Salomão, que escreve, né, o livro de Eclesiastes, e ele vem relatando, e o que nós acabamos de ler aqui, né, é um discurso de um homem enfadado pela vida, um homem que já viveu muito tempo, né, na sua vida, e chega à sua idade, né, a sua melhor idade, dizer assim, né, quando ele chega assim perto do final da sua vida, ele faz uma reflexão a respeito da sua existência, e ele sente um vazio enorme no seu coração. Ele sente um vazio enorme na sua vida e ele fica se perguntando se vale a pena tudo aquilo que ele vivenciou. E talvez você esteja passando também por um dilema na sua vida, onde você possa estar se perguntando, né, que proveito tem a vida. Talvez você esteja mergulhado nessa condição também, né, de uma descrença a respeito do futuro, uma descrença a respeito da sua família, uma descrença a respeito do seu potencial, de se você vai conseguir um emprego ou não, do seu casamento. Talvez você esteja mergulhado dentro de uma crise existencial. E esse homem está passando por essa crise. Logo no início ele vai dizer que tudo é vaidade. Então ele vai considerar que tudo é como correr atrás do vento. Então ele vai trazer aqui o seguinte relato. Olha só que ele diz assim, ele diz aqui no texto, ele diz, olha, gerações,
logo no versículo 3 ele diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? É um questionamento. E uma pessoa que que está em crise existencial, ele vive se questionando, ele vive questionando a sua vida. E esse homem vai dizer então o seguinte: o sol, versículo 5, ele diz: o sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao seu lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas. O relato aqui que ele traz para nós é um relato enfadonho, de alguém que está enfadado pela vida. E ele vai dizer que tudo é vaidade. E esse homem, na sua idade avançada, olhando para a sua vida, olhando para tudo que ele fez, ele vai buscar um motivo, algum motivo para que ele possa se saciar, ou possa se satisfazer, ou possa se alegrar. E ele vai procurar alguma coisa para preencher esse grande vazio do seu coração. Talvez você esteja precisando e necessitado de alguma coisa para preencher o grande vazio do seu coração. Olha, Salomão foi o homem mais rico da sua época. E Salomão foi o homem mais sábio da sua época. Salomão, querido, escreveu aí o livro, de Provérbios. Pastor Ilki está trazendo uma reflexão a respeito do livro de Provérbios. Um homem sábio, com aí reflexões sábias para a nossa vida, para o nosso tempo de hoje, para aquele tempo passado e para o nosso tempo de hoje. Então, Salomão vem fazendo essa reflexão a respeito da sua existência. Ele está em conflito. Aqui é um relato de um homem em conflito. Versículo 14 do capítulo 1 diz: eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, e tudo é vaidade. É a conclusão que ele chega a respeito da sua vida, é a conclusão que ele chega a respeito da vida das pessoas da sua época, quando ele, como sábio, se põe a observar como as pessoas vivem, como as pessoas da sua época vivem. Então, ele vem fazendo essa reflexão, ele chega à conclusão que tudo é vaidade, é como correr atrás de vento. Versículo 16, ele diz assim: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Esse homem que está agora procurando preencher um vazio, que reconhece que tem um vazio dentro do seu coração, que a sua existência parece que perdeu o sentido, mesmo depois dele chegar a ser um grande homem, um rei, uma pessoa que teve grandes conquistas, mas mesmo assim ele tem um vazio dentro do seu coração. Capítulo 2 de Eclesiastes. Nós vamos ver esse homem então procurando preencher esse vazio existencial, preencher o vácuo que há dentro do seu coração. Então ele começa a ter um relato, ele começa a relatar então o que ele veio fazer, o que ele pensou consigo mesmo. Então ele foi à busca de prazeres, e aí ele vai descobrir que os prazeres não têm sentido. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 2 de Eclesiastes. Ele diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Ele não conseguiu encontrar nada que pudesse ser útil para preencher esse vazio do seu coração. Versículo 12 ele diz: concluí que o rir é loucura e a alegria nada vale. Versículo 3 diz assim: decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos seus poucos dias de vida, humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Olha o que esse homem vai fazer. Uma pessoa, quando ela está com um vazio existencial, muitas vezes ela vai procurar maneiras de preencher esse vazio existencial. E ela vai procurar coisas para fazer, ela vai tentar
se realizar comprando bens. Aqui no caso, nós vamos ver que esse homem, Salomão, se entregou à bebida, à embriaguez. E muitas pessoas, quando estão com um vazio no seu coração, eles tentam se embriagar para poder encontrar algum sentido para a vida. Mas quando ele passa a embriaguez, no caso aqui de Salomão, ele diz que ele foi moderado, conservando a sabedoria. Mas ele não conseguiu, na extravagância, na bebida, ele não conseguiu, querido, preencher esse vazio do seu coração. E olha, que alguém disse que todo homem tem um vazio, no coração do tamanho de Deus. Todo homem tem um lugar no seu coração do tamanho de Deus. E esse lugar só pode ser preenchido pela presença de Deus. E ele diz então no versículo 4, que ele, como um homem rico, como um homem que adquiriu grandes riquezas, então ele se enveredou, para poder construir, lançou-se a grandes projetos, a construir casas e plantou vinhas para si. Mas mesmo assim, ele não conseguiu preencher o vazio do seu coração. Ele diz no versículo 5, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. E olha o que ele diz no versículo 7. Comprei escravos e escravas, e tive escravos nascidos em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Era um homem de grandes posses, queridos. Mas, querido, nada disso consegue encher o coração deste homem. Ele vai dando esse relato. E olha o que ele diz no versículo 8. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro dos reis e de províncias. Servir-me de cantores e cantoras, e também de um harém, dos prazeres e das delícias dos homens. Esse homem, então, tomou para si muitas mulheres. Mas ele nada conseguia satisfazer o vazio desse coração. Meu irmão, minha irmã, e você que está nos assistindo e participando desse culto nessa manhã de domingo, talvez seja esse o momento que você esteja vivendo, de um grande vazio no seu coração. Mas não é falta de fé, mas são decepções que a vida nos traz. São decepções com o casamento, é decepção com o trabalho, é decepção com o amigo, são frustrações, é a perda de ente querido. E esse momento que nós estamos vivendo de reclusão, então isso traz um grande vazio. As pessoas estão esse distanciamento social, e graças a Deus está passando, mas ainda temos um distanciamento social, e isso traz um grande vazio para dentro do coração das pessoas. As pessoas sentem falta de ser amadas, de ser queridas. E aqui está um homem sábio, um homem rico, um homem de muitas posses, mas com um vazio tremendo dentro do seu coração, e que nada é capaz de satisfazer, esse vazio do seu coração. Versículo 9, então, ele vai dizer, tornei-me mais famoso e poderoso. Muitas vezes as pessoas, para poder preencher esse vazio, vai procurar fama. E quantas pessoas famosas morrem de depressão, acaba se suicidando? Quantas notícias você já ouviu de pessoas famosas de Hollywood, aqui mesmo no Brasil, pessoas que se suicidaram, porque embora elas pudessem ser famosas, mas elas tinham um vazio dentro de si, elas não conseguiam encontrar sentido para a sua existência. Lá na tela, ela era uma coisa, inclusive, pessoas que trabalhavam, artistas, que trabalhavam com humor, fazendo as pessoas rir, era engraçado assistir eles, mas era só fachada. O seu coração, quando eles saíam dali, o seu coração estava tomado de angústia, de tristeza, porque eles não conseguiam achar algo que preenchesse o vazio do seu coração, da sua existência. Então, acabaram se embriagando, acabaram se dando a drogadição e acabaram indo até a morte, até o suicídio. Você conhece cantores, artistas, pessoas, você se lembra muito bem, temos vários
Vários exemplos disso aí na mídia. Pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas com condições, porque morreram, porque se suicidaram, porque não conseguiram preencher o vazio do seu coração. E olha, não é por falta de ouvir de Deus, não é por falta de ter ouvido a palavra, a mensagem da salvação, mas é por ignorar a existência de Deus. Mais do que isso, não somente ignorar a existência de Deus, mas ignorar os preceitos do Deus Todo-Poderoso e viver uma vida independente de Deus, dependendo de si mesmo, buscando a sua própria felicidade. Irmãos, não tem como um homem ser feliz distante de Deus. O Salmo 128 vai dizer como é feliz o homem que teme ao Senhor. E ele vai dar um relato como é essa casa, como é essa família. É uma família abençoada, próspera e feliz. Lá não diz nada, mas não significa que essa família não enfrenta adversidade. Todas as pessoas encontram e enfrentam adversidade na sua vida. Mas a maneira como eu vou enfrentar e que você vai enfrentar é que vai dizer se eu vou conseguir vencer ou não. E eu acredito que com uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que ignora a Deus, infelizmente ela está indo de passos largos para a morte. Para a tristeza profunda, para a angústia profunda. E ele vai dizer aqui, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Às vezes você tem uma alegria momentânea, é o que ele está dizendo aqui. Então, ele teve uma alegria momentânea até ele realizar aquele feito que ele estava se empenhando, que ele estava projetando. Acabou aquele efeito, acabou aquele momento, acabou também a alegria. Assim também é com você. E quantas pessoas sofrem de transtorno obsessivo compulsivo? Ela não consegue se saciar, por isso ela tem compulsão por compra, tem compulsão por sexo, querido, tem compulsão por vários outros tipos de coisas. Compulsão. Sabe o que significa isso? Ela não consegue se saciar, há um vazio no seu coração, então ela é uma pessoa compulsiva. Ela se torna, talvez, no seu relacionamento, uma pessoa possessiva também. Ciumenta. Ela tem um vazio no coração que jamais alguém ou coisas possa preencher. Essa pessoa muitas vezes quer adquirir um bem e ela acha que quando ela conseguir adquirir esse bem, esse vazio vai ser preenchido. Ela consegue o bem e assim que ela consegue realizar o seu sonho, logo, logo, ela começa a se sentir vazia, angustiada, triste. É o caso aqui de Salomão. Depois que ele viveu durante muito tempo da sua vida, não seguiu os conselhos que Deus deu para ele logo no início da sua caminhada. Quando Deus disse para ele, olha Salomão, não compre muitos cavalos, não compre muitos carros de guerra, não tenha muitas mulheres para não desvirtuar você dos meus caminhos, da minha lei. E o que o Salomão fez? Mesmo sendo um homem sábio, cometeu a tolice de se afastar de Deus, dos caminhos de Deus. E aí o seu coração começou a haver um vazio, e esse vazio era a ausência de Deus. Versículo 11, ele diz assim, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás de vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol.
Olha só o que esse homem vai dizer. Depois de tudo que ele fez, de todas as suas realizações, de fazer a contabilidade da sua riqueza, de se lançar a vários projetos, de ter várias mulheres, de se entregar à bebida, nada era capaz de preencher o vazio do coração desse homem, e que ele mesmo se diz um homem sábio. Mas que em algum momento comete tolice. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A pior coisa que tem, e é uma coisa muito difícil da gente assim suportar, é a tolice dos sábios. Porque do sábio nós esperamos o quê? Sabedoria. Então, quando o sábio comete uma tolice, isso realmente nos deixa assim impressionado, decepcionado. E outra coisa também é quando nós esperamos força do forte. Mas aí, quando uma pessoa forte comete uma fraqueza, nós nos decepcionamos, porque dos fortes nós esperamos o quê? Força. Aqui está um homem sábio, mas que cometeu a tolice de se afastar de Deus e seguir na sua sabedoria, mas não se submeter à sua sabedoria. Alguém diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Talvez seja o caso de Salomão. Deu tantos conselhos, mas não seguiu seus próprios conselhos. Principalmente o conselho de temer a Deus, de honrar a Deus, de seguir a sabedoria que vem de Deus. Ele não seguiu. Mas graças a Deus pela existência de Salomão, porque nos deixou grandiosos conselhos. Mas ainda não está nada perdido para Salomão, e ainda não morreu, não perdeu a sua vida, ainda há tempo dele ainda se arrepender, de se voltar para Deus. Versículo 13 do capítulo 12, ele diz assim: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, e assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos para enxergar, mas os tolos andam nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então esse homem que tem um vazio no seu coração, agora ele começa a pensar também que no fim da vida, e ele vai chegar à conclusão que tanto o sábio como o tolo têm o mesmo destino. Então, o versículo 15 diz assim: então pensei comigo mesmo, o que acontece com o tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo: isso não faz menor sentido. Então ele chega à conclusão: isso não faz sentido. O tolo morre e o sábio também morre. Queridos, é assim mesmo. A vida passa, ela é passageira. Muito bem. Versículo 17 do capítulo 2. Ele vai chegar a uma conclusão difícil e que talvez muita gente passa por essa situação. Ele começou a pensar consigo mesmo. Olha, ele está refletindo a respeito de si, ele está refletindo a respeito do valor do seu trabalho, ele está angustiado, ele está triste porque ele está no final da sua vida e há um vazio que ninguém e nada consegue preencher. Versículo 17, então, ele diz: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Ou seja, vaidade, tudo é vaidade. Essa é a conclusão que ele chega. E ele diz, versículo 18: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aqueles que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Então ele começa a achar que isso não tem sentido nenhum. Esse homem então está em crise, uma crise terrível. Versículo 24, então. Nós estamos caminhando para encerrar aqui a nossa participação nesta manhã, mas eu queria deixar essa mensagem com você, querido. Eu acredito que esse é um tempo onde as pessoas estão passando por essa crise existencial e essa crise de vazio. No versículo 24 do capítulo 2,
Então Salomão diz o seguinte: para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E aqui ele começa então, voltar para Deus. E ele vai dizer então que ele tem um reconhecimento que as benesses da vida, e aquilo que dá prazer para o homem vem de Deus. É Deus que traz isso para a nossa vida. Então ele começa a refletir a respeito da sua vida, da sua existência, daquilo que ele fez com a sua vida, como é que ele conduziu a sua vida o tempo todo, e ele começa então a fazer uma voltar-se para Deus, e ele começa a refletir agora, e ele começa a pensar, tudo isso também vem da mão de Deus. Salomão é um homem, quando escreve esse livro de Eclesiastes, que faz essa reflexão a respeito do sentido da vida, do propósito da existência. No capítulo 3, eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo. No capítulo 3, então, Salomão começa a refletir a respeito daquilo que ele vivenciou e viu. O sábio, ele sempre é contemplativo, ele contempla as coisas para poder chegar a uma conclusão. Ele não fala precipitadamente, mas ele reflete a respeito daquilo que está acontecendo. Então Salomão, no capítulo 3, vai dizer, olha, há tempo para tudo, nessa terra, nessa vida. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de entrar em guerra, há tempo de paz, há tempo para tudo. E lá no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe, esse vazio do coração de Salomão, talvez seja esse vazio do seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que está nos assistindo e participando deste culto nessa manhã, talvez seja essa a situação do seu coração, de um vazio, mas acontece que Salomão chega a uma conclusão, que Deus colocou no coração de cada homem, de cada ser que existe nessa terra, um anseio pela eternidade, ou seja, um anseio pelo eterno. Todo homem tem uma necessidade de Deus que nada é capaz de preencher. A sabedoria não preenche, a riqueza não preenche, os bens não preenchem. Somente Deus é capaz de preencher. Paulo vai dizer, no momento de aflição, de angústia, em que o povo manda uma oferta para ele, lá o povo de Filipos, manda lá uma oferta para ele, e ele vai chamar a atenção daqueles irmãos, e dizer, alegrem-se, novamente eu digo para vocês, se alegrem em Deus. Perto está o Senhor. E ele vai dizer mais adiante, nesse capítulo 4, quase finalizando ali o capítulo 4, ele vai dizer, eu descobri o segredo de viver bem em toda e qualquer circunstância, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, Deus é suficiente para mim, Ele me preenche. Esse vazio que você sente no seu coração, meu irmão, minha irmã, só pode ser preenchido por Deus. A vida nos traz aflições, nos traz crise, mas Jesus nos deu uma palavra de vitória e de poder. É o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Às vezes a gente fica apegado só nessa palavra, da aflição. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas só podemos vencer o mundo quando Cristo é o centro da nossa vida e da nossa existência. Nós conseguimos vencer o mundo. Quando Ele é suficiente para mim. Para encerrar, queridos, Salomão vai dizer no capítulo 7, é melhor estar na casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto, nós entendemos que a vida tem uma finitude, e o que será depois disso? Talvez seja essa a sua crise. Você não sabe o que será depois da morte. Saiba que Jesus já garantiu, e a salvação é pela graça, e é de graça. E a graça preciosa que Cristo sofreu na cruz por mim e por você.
Não há nada que eu possa fazer para ser merecedor dessa graça preciosa. Nem eu, nem você. Somente Jesus Cristo pode fazer. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, meu Deus, por isso. Bom, para finalizar, queridos, Salomão chega, então, no capítulo 12 de Eclesiastes. Ele chega no final do capítulo 12. E ele chega à seguinte conclusão, e eu quero que você abra a sua Bíblia, para que você possa, ou você anote aí, para que você possa ler na sua casa, meditar a respeito disso. No final de tudo, que Salomão faz essa reflexão, e ele relata que tudo é vaidade, aonde ele está sentindo um grande vazio existencial na sua vida, e que só pode ser preenchido por Deus, ele vai chegar à seguinte conclusão, depois, no final do livro de Eclesiastes. Lá no versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então Salomão chega no final da sua vida, ele faz uma reflexão e ele vê quanto desperdício de tempo, quanto desperdício ele teve na sua vida, ignorando a pessoa de Deus, ignorando os preceitos de Deus e vivendo uma vida de um grande vazio, enganando-se a si mesmo. E eu quero encerrar então a minha palavra nesta manhã dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que está participando conosco, deixa Deus preencher o vazio do seu coração. Obedeça ao Senhor. Ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E eu tenho certeza que o seu vazio de coração vai ser preenchido. E quando as lutas vierem, você terá, a mão de Deus, a pessoa de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida para te ajudar. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão, meu irmão, a você, meu amigo, minha amiga, que está participando conosco desse culto, nessa manhã de domingo. Eu queria então pedir a você que você pudesse colocar diante de Deus o que está angustiando o seu coração, o que está trazendo tristeza e angústia ao seu coração. E eu queria que você pedisse a Deus, sinceramente, que você possa chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, preenche o vazio do meu coração. Eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor. E certamente, se você fizer uma oração a Deus, de todo o seu coração, com toda a sinceridade, Deus vai preencher o vazio do seu coração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nesta manhã, trouxemos essa palavra, ó Deus, que está relatada nas Escrituras Sagradas. Quando Eclesiastes, Salomão, no livro de Eclesiastes, vai relatar a Deus a vida deste homem. Esse homem que está fazendo essa reflexão a respeito da sua existência e que relata que ele tem um grande vazio no seu coração, um vazio existencial, porque ele tinha muitas coisas, muitos bens, mas sentia um vazio dentro do seu coração. Tentou realizar grandes obras, mas mesmo assim nada foi capaz de encher esse vazio. Talvez, meu Deus, meu irmão, minha irmã, talvez essa pessoa que está participando, Deus, desse culto nessa manhã, esteja, Deus, com esse vazio dentro do seu coração, com o seu coração profundamente angustiado, triste, e não vê, ó Deus, a solução, ó Deus, para a sua vida. Mas eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro, Deus, a esse coração e preencha, meu Deus, ó Deus, esse coração. E que esse irmão, essa irmã, essa pessoa, Deus, que está fazendo essa oração comigo nessa manhã, possa dizer como Davi disse lá no Salmo 42. Há esperança, alegra-se. Há esperança para ti, ó minha alma. Põe a sua esperança em Deus, ó minha alma, porque ainda o louvarei. Diga para si mesmo, diga para a sua alma, põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Deus está perto. Ó Senhor, a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que te temem, daqueles que te buscam. Que seja assim na minha vida,
na vida do meu irmão, da minha irmã e de todos aqueles que estão nesta manhã participando desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém?